Oi, queridos, tudo bom? A gente está se encontrando de novo para falar um pouquinho de novo de geometria, só que agora num ponto muito específico, proporcionalidade. O que isso significa? Vamos olhar isso aqui. Lembra do que eram números proporcionais? Quando a gente tinha proporção, qual era a relação de proporção? A gente tinha um acréscimo ou um decréscimo sempre relacionado ao mesmo número. No acréscimo a gente tinha a multiplicação e no decréscimo a gente tinha divisão sempre pelo mesmo número. A mesma ideia de frações equivalentes. Só que agora a gente vai ver isso para dentro da geometria. Olha aqui a minha primeira situação. Eu tenho 3 paralelas cortadas por 2 transversais. E a paralela aqui A, B e C, cortadas pelas transversais D e E. E olha o que acontece com os tamanhos dos segmentos. Esse segmento aqui, AB, ele mede 1,5. Mas o segmento BC mede 4,5. Do 1,5 para o 4,5 eu multiplico por 3. Quando eu olho para o segmento DE, ele mede 1,8. O segmento EF, ele mede o triplo do DE. Repara que eu multipliquei por 3 tanto nessa primeira relação quanto na segunda. Então, eu tenho segmentos que são proporcionais, porque eu aumentei na mesma quantidade, pelo mesmo valor, eu multipliquei pela mesma coisa. Olha a minha segunda situação. Eu tenho aqui 2 triângulos que eles têm ângulos iguais, mas eles não são congruentes. Por que eles não são congruentes? Porque congruência fala de ângulo igual e lado igual. Como a gente pode observar, ABC, o triângulo ABC é maior do que o triângulo DEF. Mas existe uma relação entre as medidas dos lados. Olha o que acontece. Do 8 para o 4, eu divido por 2. Do 6, que está ali, ó, para o 3, eu também divido por 2. E do 4 para o 2, eu divido por 2. Qual é a relação? Do triângulo ABC para o triângulo DEF, é como se eu pegasse e dividisse tudo por 2. Só não divido os ângulos, porque existe uma relação angular muito bem estabelecida no triângulo. Mas das medidas, eu dividi tudo por 2. Então, tem ali uma proporção. Eu diminuí na mesma proporção. Então, olha aqui, ó, minha divisãozinha por 2. Isso é proporcionalidade dentro da geometria. Olha a minha terceira situação. É uma situação com esses paralelepípedos. Eu tenho aqui uma área da base e eu tenho uma altura. Olha o que acontece. Da altura do meu paralelepípedo menor para a minha altura do paralelepípedo maior, eu multiplico por K. Mas a área da base funciona um pouquinho diferente. Porque aqui eu tinha uma área da base no menor. Ele chamou ali de AB. No maior, eu tenho K ao quadrado da área da base. Isso aí dá um indicativo para a gente que as relações de medidas elas são um pouco diferentes entre medidas de comprimento, medidas de área e provavelmente medidas de superfície. Mas olha só, multipliquei por K e no meio e na parte da base eu multipliquei por K ao quadrado. Olha esse meu exemplo. Eu tenho aqui 2 terrenos que eles são retangulares. E vamos verificar se eles são proporcionais. Olha do meu retângulo maior, do 3 para cá, para o 1, eu divido por 3. Na parte de baixo, do 9 para o 1, eu também divido por 3. Então, existe uma relação de proporcionalidade. Mas proporcionalidade entre as medidas lineares, entre as medidas de comprimento. Como é que isso funcionaria se eu olhasse para a área? Vamos calcular a área desses polígonos separadamente. Vou chamar o polígono maior de A e o polígono menor de B. Já sei que a relação entre o comprimento de um para o outro é dividido por 3, mas ó, no retângulo A, calculei o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, eu somei 3 com o 9, com o outro 3 e com o 9 de cima. Quando eu somar tudo isso, vai dar 24 centímetros. Como é que a gente calcula a área desse retângulo A? Área de retângulo, base, vezes altura. Então, eu fiz 9 vezes 3, 27 centímetros quadrados. Vou fazer a mesma coisa para o retângulo B. Primeiro, a gente calcula o perímetro. Então, a gente vai somar 1 mais 3, o 1 do outro lado e o 3 aqui de cima. Quando eu somar 1 mais 3 mais 1 mais 3, vou achar 8 centímetros. E a área desse retângulo B? Base vezes altura, 1 vezes 3, 3 centímetros quadrados. Vamos acompanhar a relação das medidas lineares com as medidas de área, de superfície. Olha aqui. Se eu dividir o lado A pelo lado B, que é o nosso primeiro caso aqui,
O lado A mede 3, o lado B mede 1. Uma relação de 3 para 1, proporcionalidade de 3 para 1. No caso do perímetro, o que eu vou ter? O perímetro do A é 24 e o perímetro do B é 8. Eu consigo simplificar esse 24 para 8? Consigo simplificar por 8. Então, a minha relação também é 3 para 1. Priscila, essa relação é igual. Por quê? Porque tanto o lado quanto o perímetro são medidas de comprimento, são medidas lineares, são medidas simples. Então, se esses dois polígonos eles são proporcionais, se existe uma relação de proporção, essa relação linear ela precisa ser mantida. O que vai acontecer com o lado necessariamente acontece com o perímetro. Ou seja, o perímetro do retângulo B é a metade do perímetro do retângulo A. E como é que isso vai funcionar para a área? Já calculei os valores, então vou verificar como é que esses valores se comportam. A área do retângulo A é 27 e a área do retângulo B, que a gente calculou, é 3. 27 para 3, a gente consegue simplificar? Consegue. Por 3, quando eu simplificar, vai dar 9 para 1. Observa bem, qual é a relação entre eles? Ó, a gente já viu que eles são iguais nos lados, mas para a área, qual é a relação entre eles? Eu elevo ao quadrado. Por que eu elevo ao quadrado, Priscila? Porque a medida de superfície ela vai ser sempre ao quadrado. Então, o que você tiver de relação linear, a relação de proporção para a parte de superfície vai ser ao quadrado. Mas será que isso vai funcionar também para outras coisas? E para volume? Vai ter a mesma ideia. Se a representação do lado para a área eu elevo ao quadrado, para as medidas volumétricas eu vou ter que elevar ao cubo, porque volume a gente tem ali 3 dimensões. Então, olha como é que funciona. A relação de proporcionalidade de um lado para o outro vai permanecer para os seus perímetros e eu vou chamar de K. E agora, se eu pegar esses mesmos polígonos e fizer para a área, a relação entre as áreas vai ser K ao quadrado, porque eu estou fazendo de uma medida linear para uma medida superficial. E se isso, na verdade, for um sólido geométrico e eu quiser ver a relação volumétrica, a relação de volume vai ser K ao cubo. A única coisa que vocês precisam prestar muita atenção é que eu sempre monto as minhas frações, eu sempre monto as minhas razões na mesma ordem. Observa, lado 1 para lado 2, perímetro 1 para perímetro 2, área 1 para área 2, volume 1 para volume 2. Eu não posso alterar a ordem de formação dessas frações. Tudo bem? Então, a gente já sabe que a gente pode ter, dentro da geometria, polígonos ou sólidos proporcionais e que essa proporção ela se estende para a área e para o volume. Com a seguinte atenção, repetido para vocês não esquecerem. O que acontece com um lado, a constante de proporcionalidade para os lados, para as medidas lineares. Quando eu for olhar para a área, eu pego essa constante de proporcionalidade e elevo ao quadrado. E quando eu for olhar para volume, eu pego essa constante de proporcionalidade e elevo ao cubo. Tranquilo, pessoal? A gente encerra por aqui hoje. A gente vai trabalhar isso daí para a gente exercitar e fixar muito bem. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.